Fala galera! Então, pra gente fazer um personagem legal mesmo, hein? É importante os detalhes, não tô de zoeira não. Ó, então eu queria falar um pouco pra você sobre as fases da infância e um pouco sobre a adolescência, tá? No final. Isso é baseado numa aula que eu costumo dar para psicologia médica, tá? Onde é fundamental a gente entender por que processos psicológicos as pessoas passam. Então, a gente estuda o ciclo da vida todo, né? Então, cada etapa da vida tem suas características, né? Infância, adolescência, fase adulta. Tem um tipo de comportamento associado, o seu cérebro é diferente, a capacidade dele diferencia, né? De acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento dele, né? Então, cada etapa da vida tem os sentimentos associados, né? A gente sabe disso, a gente está na crise da meia-idade, né? E, e a gente estuda isso em medicina porque as doenças acompanham isso, né? As doenças acompanham o comportamento das pessoas e isso depende também da faixa etária delas, né? Então, olha, na vida intrauterina, o bebê, ele não consegue se diferenciar da mãe. Na cabeça dele, ele e a mãe são um organismo só, tá? Isso é chamado de relação diádica, tá? Na cabeça dele, ele e a mãe é a mesma coisa. Ele não tem ego, tá? O bebê ainda não sabe quem ele é. Ele não tem a referência eu. Então não existe vida psíquica, você não tem memória, porque você não está consciente, não está consciente de si. Só memórias inconscientes, tá? Memórias assim de cheiros, barulhos, sensações, mas nenhum pensamento, porque não existe ego ainda, tá? O ambiente de intrauterino é uma maravilha, né? É um paraíso, porque você não precisa respirar, não precisa comer, né? Você vive pleno ali dentro, tá? E a vida da mãe, a nutrição dela e eventuais doenças, condições que ela teve durante a gravidez, e inclusive condições ambientais, sabe? Se foi uma gravidez estressante ou não, influenciam diretamente no comportamento da criança, tá? E na vida adulta também. Cortar o cordão umbilical, né? É a primeira experiência de separação que a pessoa tem. Então, cortar o cordão umbilical vira um símbolo, uma metáfora para o processo de envolvimento, porque cada etapa você precisa cortar o cordão umbilical. Cada etapa da vida vivencia-se uma perda da situação anterior, ao mesmo tempo que novas capacidades intelectuais e emocionais promovem mais autonomia. Ou seja, você troca o conforto por mais autonomia a cada corte que você vai fazendo. Isso é até o fim da vida, né? Cada corte que você faz com uma fase anterior da sua vida, algo renasce que te dá mais autonomia, mais condição de se controlar a sua vida, né? E isso sempre acontece com sofrimento, tá? Cortar o cordão umbilical não é fácil, porque é o medo do novo, né? Mas existe um grande prazer em conquistar liberdade, independência e autonomia, né? Então é uma coisa ambígua. É aquela coisa do bebê que ele anda, mas quando chega muito longe ele olha para trás para ver se a mãe ainda está ali, né? A ambiguidade é isso. Cada desafio novo convoca você, gera motivação, né? E a vontade de abandonar tudo por outro desafio, né? Então a gente divide a infância em 3 fases, tá? Primeira infância, segunda infância e terceira infância. Os próximos slides vão falar sobre esses primeira infância, tá? De 0 a 3 anos, que é um período muito fundamental, tá? Então eu vou destacar cada ano. Nessa época surge o conceito do objeto, tá? Que é fundamental para que ele organize a realidade, a consciência dele, tá? Para que ele consiga delimitar onde que ele começa, onde que ele termina, onde que o mundo começa, tá? E ele usa o objeto para isso, tá?
A gente só consegue delimitar o mundo externo quando a gente sente os nossos limites, né? Então é como a mãe acariciando o bebê e vai mostrando para ele, né? Aqui é o seu braço, aqui é o seu rosto, aqui é não sei o quê, porque a toca, né? Então ele sente o limite. Nessa época, imagine, né? Você acabou de chegar ao mundo, não está entendendo nada do que está acontecendo, está com fome pela primeira vez na vida, está respirando pela primeira vez na vida, né? E aí você está ali com uma carência, e aí a tua mãe vem, bota o seio e você começa a mamar. E aí tudo volta a ser bom, você está se sentindo pleno, mas de repente o seio dela desaparece, tá? E aí você entra em crise novamente. Beleza. E nessa época é o estágio sensório-motor de Piaget, tá? É quando a criança entende o mundo em relação a sentidos e ações motoras. O mundo da criança no primeiro ano de vida é isso. São sons, são impressões, não há pensamento ainda, tá? O mundo dele é o que ele consegue sentir, é o que ele consegue provar, tá? Por isso que eles botam tanta coisa na boca. Eles estão descobrindo o mundo objetal, tá? O mundo concreto. Exercitam o seu... E para que isso, né? Porque para o pensamento, no futuro, vai ser fundamental internalizar esses objetos. Quer dizer, criar uma representação mental neles. O que significa pedra? Você só sabe que pedra significa pedra porque você olhou para aquele objeto e criou dentro da sua cabeça uma pedra e associa aquela pedra, que dentro da sua cabeça é um símbolo, àquele objeto. Assim que se constrói o pensamento, né? Ele exercita os seus reflexos inatos, né? Porque vem do instinto. Então o mundo é muito motor para ele, e ele precisa disso, porque os neurônios deles ainda não estão coordenados direito. Então a amamentação é muito fundamental, porque desenvolve vínculos entre a mãe e o bebê, tá? E o bebê vai adquirindo várias percepções do mundo, motoras e emocionais, tá? Lá para o terceiro, quarto mês, começa a reconhecer a mãe como alguém diferente de si. Vai terminando a relação diádica. Ele, por enquanto, achava que a mãe ele é o único, mas ele nasceu e começou a descobrir que não. Mas ele levou uns 3 ou 4 meses para entender isso. Aos 4 meses, eles começam a se interessar mais, né, por objetos. Aos 6 meses sentam e aí pronto, sua relação com o meio ambiente muda completamente. Imagina, você até agora só conhece o mundo deitado, olhando para cima. Isso é extremamente limitado, né? E de repente você senta e descobre que tem todo um mundo ao seu redor, né? A criança fica louca, super curiosa, querendo engatinhar, querendo sair correndo, né? E aí começa a gostar de brincar, esconder objetos, né, que ajudam a lidar com aquela ansiedade de separação, que é aquilo que eu falei, né, do seio, né? O seio tá ali, de repente some, caralho, fudeu, tá? A mãe é muito mais do que alimento para ele. Ele reclama a ausência da mãe e precisa saber que seu aconchego não desaparecerá, senão ele fica nervoso, tá? Ele precisa aprender que o seio vai voltar. Segundo ano de vida, as crianças começam a andar. E aí é mais autonomia, né? Se antes o seu mundo era deitado, depois ficou sentado, agora você anda, né? Então ele começa a ficar mais ousado, testar os limites, mexer na tomada, né? E aí os pais estão ferrados. O mundo não está mais centrado no corpo da mãe. A criança sai para explorar estímulos, tá? Isso é muito importante para ele conhecer limites. No terceiro ano, ainda estamos na primeira infância, hein? A independência é crescente, a criança torna-se ávida pela descoberta, né? Surge a fase dos porquês, né? O início do entendimento das causas e efeitos, tá? Agora sim, segunda infância, de 3 a 6 anos.
é o estágio pré-operacional do Piaget, tá? Onde a criança desenvolve a capacidade de representar mentalmente objetos, é aquilo que eu falei. Ele representa internamente a pedra para poder para poder criar esse pensamento pedra, tá? A memória, né? Tudo funciona através de símbolos, né? Que estão no nosso consciente e inconsciente. Então, manipular esses símbolos é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, tá? É fundamental. Beleza. A formação da identidade, né? Com 3 anos ele começa a usar o pronome eu. E isso é o nosso evidência de que o ego está se formando. Ele está começando a se reconhecer, né? Então ele começa a falar eu. Surge o conceito de menino e menina e vai se criando identidade, né? Antes o bebê não era nada, era uma tábula rasa, tá? E ele agora descobriu que ele está em um grupo que chama-se homens, tá? Ou mulheres, né? E aí ele vai se definindo, né? Não adiantar. E nessa época também vão se formando os valores, começa a expressar reações emocionais de desaprovação dos pais. Até então você briga com a criança, ela parece que não está entendendo, sabe? E aí agora ela começa, você briga com ela e ela fica com uma cara de... né? Eles são foda, né? Tá aqui o pariu. Primeiro os pais precisam dizer à criança para não colocar o dedo na tomada, até que a própria criança começa a dizer não a si mesmo. Por quê? Porque começa a nascer um generalzinho escroto que fica dizendo: ah, você fez errado, você não devia fazer isso, ah, isso é moralmente errado. E o nome desse general é superego, tá? Que fica pressionando o ego para se comportar de uma forma correta, de acordo com regras, tá? Que ele aprendeu, principalmente com os pais, né? E aí o ego fica entre esse superego e fica entre o inconsciente, que é a coisa do desejo, é o tesão, é a fome. Então, tipo, o cara, o id do cara, né? O id do cara diz pra ele: come aquela mulher ali, passa a mão na bunda dela. E aí vem o superego e fala assim: não, cara, que isso, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo, seu tarado, não sei o quê. E o ego ali: pô, caralho, o que eu faço? Gostaria muito de passar a mão na bunda dela, sabe? Mas o outro também tem razão, né? Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? E aí é isso, a formação dos valores e a criação do superego, né? Ele começa a estabelecer um padrão social de conduta que, ao ser internalizado, passa a parte do indivíduo. Não se trata mais de obedecer aos pais, tá? Ele se trata de fazer algo que ele considera correto, tá? E surge o superego. A terceira infância, dos 6 aos 12 anos, é o estágio operacional concreto de Piaget. Aqui eles já conseguem utilizar operações mentais para resolver problemas concretos, tá? São capazes de pensar com lógica, levando em consideração múltiplos fatores. É onde começa a se ensinar matemática, né? Essas coisas assim. Entretanto, são limitadas em relação a pensamento abstrato, tá? Eles começam a trabalhar logo com formas, números, conceitos de gramática e tal e tudo mais, mas filosofia, por exemplo, não conseguem entender, tá? Já podem sair sozinhas, né? Compreendem melhor as relações espaciais, as relações sociais, têm uma clareza de distância social, né? E física. E a categorização de objetos começa a ser mais sofisticada, entendeu? Agora não é só pedra que ele internaliza, é pedra não sei o que, pedra assim, pedra assado, tá? Essa pedra é isso, essa pedra é aquilo. E começam a ter raciocínio indutivo, né? Exemplo: meu cão late, o de Maria late, o de João também. Então parece que todos os cães latem, tá? Mas não tem um raciocínio ainda dedutivo. Todos os cães latem, Totó é um cão, logo Totó late, tá? A escola é muito importante, compreender que a criança nessa fase vai precisar permanecer mais tempo sentada, né?
e desenvolver paciência e tolerância para fazer exercícios chatos e repetitivos, tá? Antes ela vivia mais à mercê do seu prazer. Quando começa a escola, ela tem que começar a entrar, né, numa regra. E aí surgem regras e limites, né, que exigem que a criança se organize melhor, tá? Hora de tomar banho, de escovar o dente e tudo mais. E eles começam a levar em consideração a intenção, tá? Um exemplo, um menino na intenção de ajudar seu pai enche um tinteiro, mas acidentalmente derruba a tinta na mesa. Outro menino pega a caneta e faz um pequeno risco na mesa. Qual dos dois é mais travesso? A criança na fase anterior levaria em consideração apenas o tamanho da mancha, tá? E não a intenção. A criança mais velha vê que um foi acidente e o outro foi de sacanagem, tá? Apesar da sujeira ter sido menor, o cara foi de sacanagem, então ele é pior, mas a criança não vê isso. Ela vê aquilo sujou mais, então ele é mais culpado. E aí, depois que ela começa a lidar com regras e limites, jogos começam a surgir na vida da criança, né? Começam a ficar mais frequentes, né? Se ela está se identificando com regras, né? As regras não precisam mais ser tão impostas. Você não precisa falar, não mete o dedo na tomada, porque ele não quer, na verdade, tomar um choque, né? Já sabe disso. Aí vem a puberdade, né? Aí começa a fuder a porra toda, né? Hormônio, né? Aquela coisa, a piroca não desce, né? 11 anos é foda, né? Você vive de piro duro, é foda. A voz começa a mudar, a primeira menstruação, né? Isso provoca uma transformação psicológica e social. Imagina que a sociedade antes inteira te enxergava como criança, só que agora a sociedade está te enxergando como uma novinha, não é isso? Olha só o impacto que isso tem na cabeça da pessoa que está sendo olhada de forma diferente pelos outros agora, porque seus seios cresceram, né? Porque está mais velha. Esse é o estágio de operações formais de Piaget, tá? É o final do desenvolvimento para o Piaget. É a capacidade de pensamento abstrato. Agora ele começa a entender metáforas, significados, tem uma imaginação mais livre, começa a criar hipótese. É a época que se começa a estudar mais história, né? Geografia, política, filosofia, né? E existe o luto pela infância, né? Você tem que aceitar a perda do seu corpo infantil e a aquisição dos caracteres sociais. É isso que eu falei. Você sai de um lugar mais protegido, que aumenta a sua identidade, principalmente a sexual. Isso implica numa mudança na visão sobre os pais que deixam de ser super-heróis para ter uma conotação mais realista. Quando a criança começa a entender que, porra, tu é um ser humano também, né? E aí vem a adolescência, né? Eu odeio essa fase da vida. Tem uma metáfora muito legal com a Bela Adormecida, né? A menarca é simbolizado pelo sangramento da picada no dedo da roca, tá? Que marca que foi quando a Bela Adormecida dormiu, né? E marca o início das transformações simbolizadas pelo sono profundo da Bela Adormecida. Momento no qual ela fará uma revisão radical de sua relação com seus pais, seus modelos, seus ídolos e tudo mais, tá? É a época que surgem os ídolos, né? O meu era Kurt Cobain, né? E vários outros. Como o príncipe, o jovem entra em luta contra esses objetos e as barreiras lhe impõem, tá? A bruxa assume o papel da mãe, que é rechaçada, tá? Ou seja, o adolescente nessa época ele fica um nojo, faz cara ruim para você, não gosta de nada, tudo que você faz está horrível para eles, e eles se trancam lá no quarto, né, na torre da Bela Adormecida, e ficam ali horas e não querem sair, não querem mais falar com os pais sentem muito essa mudança. Eu estou sentindo, tá? Minha filha está com 14 anos e tá foda.
Então, os pais lidam isso com muita dificuldade, mas isso é importante para eles, tá? Trancado ali naquele quarto, ele está revendo a vida dele inteira, tá? Ele está descobrindo que os pais são humanos, está descobrindo os defeitos dos pais, sabe? Tá desenvolvendo sua personalidade, criando seus gostos. O que que eu gosto? Quem sou eu, né? O que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de comer? Que grupo eu me identifico melhor, né? Os rapazes tendem a ficar mais para trás nesse processo, as meninas evoluem mais rápido, né? Os rapazes inseguros ainda de sua masculinidade, porque ainda não estão trabalhando ainda nessa identificação, né, do gênero, né? Eles sentem dificuldade de se aproximar da menina porque ainda não conseguem aceitar a própria sexualidade, está em processo, né? Por isso eles se aproximam de outros rapazes, né? Fazem uma gangue, porque assim um reforça a identificação do masculino um com o outro, porque ele está perdendo, ele está recriando isso, né? Está criando isso, então ele precisa de outros para criar essa imagem masculina juntos, né? Mas no final, né? Ele já com essa imagem, essa identificação masculina criada, ele começa a se desprender do grupo para pegar a mulher, tá? E as mulheres passam por um processo bem distinto. Como as genitálias são internas, apenas após estimulação pela menarca que elas passam a ter sensações advindas de seus órgãos, tá? O menino não, o menino às vezes fica de piro duro, assim, com 4 anos, né? Então ele sente ali. A mulher não sente nada até a menarca, tá? E aí é que ela começa a representar mentalmente a sua genitália, tá? E elas se apaixonam platonicamente, ficam como se fosse um exercício, tá? Procurando não o amor, mas sim a afirmação da sua sexualidade, através da experimentação e o reconhecimento do próprio corpo pelas sensações, tá? Depois surgem os namorados, que no início são iguais aos pais. O cara que a minha filha beijou pela primeira vez, né? Cara, igual a mim, cara, filho da puta. E ainda se chama vaca. Que tristeza. Então, mas depois evoluem de qualidade à medida em que ela vai elaborando internamente essa separação com os pais, tá? E beleza, é isso. Espero que esse vídeo ajude um pouco a gente a criar esse momento da infância. Queria que vocês pensassem no personagem de vocês, levando em consideração esses estágios da infância, tá? Beleza?